De volta aqui com você, vamos continuar aí falando das ultrapassagens, hein? Ao ultrapassar, o condutor deve sinalizar com o quê? Com a luz indicadora de direção, que é a seta ou gesto convencional de braço. Seta para a esquerda ou braço esticado para a esquerda, indicando que você vai fazer uma mudança de faixa para a esquerda, avançar à frente desse veículo e retornar à faixa de origem. Meu querido, não sinalizar. Se você não der seta, não der sinal de braço, não sinalizar, é infração de trânsito grave. 5 pontos aí no prontuário do condutor. Percebam que aqui fala indicar com a luz indicadora de direção, que é a seta, todo mundo conhece, ou gesto convencional de braço. Significa que você pode sinalizar de um jeito ou de outro. Não precisa ser as duas formas, não. Se quiser sinalizar das duas, melhor. Fica mais bem reforçado e mais bem sinalizado. Só lembrando que sinalizando apenas com o braço já resolve. Já atende aí o que a legislação de trânsito impõe. Antes de ultrapassar, o condutor deve fazer o quê, hein? Primeira coisa, verificar se não tem nenhum veículo ou outro condutor que esteja te seguindo que já tenha iniciado a ultrapassagem primeiro. Porque o lance é o seguinte, olha para essa mocinha aqui da figura, ó. Ela tem um caminhão aqui na frente dela, ela está querendo ultrapassar esse caminhão, então a atenção dela está lá na contramão. Quando ela vê que a contramão está livre, ela vai entrar ultrapassando, né? Só que ela tem que prestar atenção nisso aqui, ó, no retrovisor dela. Porque vai que no momento que ela julgar para a contramão, já tinha um carro vindo ultrapassando ela aqui, ó. Ela vai colidir lateralmente com esse veículo. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa observar. Tem alguém vindo atrás que está nos seguindo, que já começou a ultrapassagem primeiro? Sim. Se tem, eu tenho que esperar esse veículo passar. Depois é que eu vou fazer a minha manobra de ultrapassagem. A segunda coisa é verificar se não tem ninguém na frente que já tenha indicado a intenção de ultrapassar um terceiro. Nesse segundo desenho aqui, se você olhar lá na frente, tem um caminhão. Lá na frente tem um caminhão lá. Você que está aqui atrás quer ultrapassar. Mas tem um carro amarelo logo na sua frente. Esse carro amarelo também quer ultrapassar aquele caminhão. E se você olhar, a seta desse carro amarelo está ligada ali, ó. Se ela está ligada, é porque ele quer ultrapassar. Ele está só esperando a oportunidade. Então não vai, não. Espera. Depois que ele for fazer a manobra dele, aí numa oportunidade segura, onde a sinalização permitir, você faz a sua manobra também. Observar se a faixa que você vai usar para fazer a ultrapassagem, que é a faixa da esquerda, né? Claro, ela está livre no extensão suficiente para que a manobra possa ser executada com segurança. Preste atenção nisso. Aqui diz que ela tem que estar livre numa extensão suficiente para que a manobra seja executada com segurança. Aqui não fala que a faixa da esquerda tem que estar totalmente livre. Presta atenção aqui no que eu vou te dizer agora. É muito comum, eu já vi isso cair em prova e é uma mega pegadinha. O Detran coloca assim, você quando vai fazer a ultrapassagem, a faixa de trânsito que você vai usar para ultrapassar, que é a da esquerda, ela tem que estar totalmente livre. E tem gente que vai e marca que sim. Não é. Eu vou te explicar por que não é. Porque vai chegar situações no trânsito que você vai estar numa reta ali de 10 quilômetros. Imagina uma reta de 10 quilômetros. Ela é muito longa, não é? Aí tem um caminhão na sua frente a 40 por hora, devagarinho. E a faixa é pontilhada, a linha é pontilhada, permite você ultrapassar. Só que aí você olha de lá para cá, vem um carro lá no início daquela reta, de 10 quilômetros. Você não vai ultrapassar porque a reta tem que estar toda livre? Não é. Tem que estar livre numa extensão, ou seja, num espaço que seja suficiente para você fazer a manobra com segurança. Aprendeu isso? Não é toda livre. É livre numa extensão suficiente para fazer a manobra com segurança. E ao ser ultrapassado, hein? Agora a gente não está ultrapassando mais, a gente está sendo ultrapassado. Tem alguém querendo ultrapassar a gente. O que a gente tem que fazer? Qual é o nosso dever? Se você estiver transitando pela faixa da esquerda, é seu dever deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Tá vendo esse veículo azul aqui? Imagine que esse aqui é você. Tem que deslocar para a direita e dar passagem para ele. Aí alguém pode questionar assim, professor, mas o limite de velocidade da via aqui era 80 por hora, eu já estava a 80 e esse apressado aí veio a 100 por hora atrás de mim, ou seja, em excesso de velocidade, querendo que eu saísse da frente para ele poder passar. Mesmo assim eu tenho que sair? Sim, tem que sair. Porque você não é guarda de trânsito, você não é policial, você não está fiscalizando o trânsito. Você é motorista. Então você não tem que ficar observando a velocidade que os outros estão vindo atrás de você. Nós temos que prestar atenção em você. A regra diz que, se você estiver na faixa da esquerda, você tem o dever
de deslocar para a direita, sem acelerar e deixar ele passar. Você é obrigado a diminuir a velocidade para ele te passar? Não é obrigado a diminuir. A regra fala que você não pode aumentar a velocidade. Pode ser que lá na direção defensiva seja recomendável que você diminua a velocidade. Veja bem, direção defensiva é recomendação de segurança. Aqui nós estamos estudando legislação, lei. Lei é dever, pode ou não pode, tenho que fazer ou não tenho. É diferente. Se você me perguntar, professor, se eu diminuir a velocidade, não vai facilitar para ele me ultrapassar? Vai. Ótimo, a direção defensiva ama isso. Mas é obrigação sua diminuir? Não é, porque não está na lei. O que a lei diz é o que está na tela aqui, ó, sem acelerar. Você não pode acelerar, você não pode aumentar a velocidade. Você vai manter a velocidade que você está, deslocar para a faixa da direita e deixar livre a passagem para ele pela esquerda. Se você não der a passagem, já sabe, nós já falamos isso aqui, é infração de trânsito média, tá? Se tiver um policial ali, uma fiscalização, às vezes a viatura da PRF está perto ali, ela vê caneta em você, hein? Se eu estiver em outra faixa, que outra faixa, hein? Que não é a faixa da esquerda. Você vai fazer o quê? Você vai permanecer na faixa onde está, sem acelerar a marcha. De novo, ó. Então imagine que você é o condutor desse caminhão aqui. Você já está na faixa da direita, ó. Você precisa de mudar de faixa? Não, só ficar quietinho onde você está, sem acelerar a marcha. Que aí o veículo vem, faz a ultrapassagem tranquilamente. É proibido ultrapassar em vias de mão dupla. Você sabe o que é mão dupla, né? Vai e vem carro. Quando, hein? Quando que na mão dupla eu não posso ultrapassar? Nos trechos em curvas, aclives, quer dizer, são subidas, né? Essas subidas sem visibilidade, tá, gente? Não é que é proibido ultrapassar morro acima, não pode ultrapassar morro acima. Aqui está falando aclive sem visibilidade. Também não pode ultrapassar em cima de ponte, viaduto. Em passagem de nível, que é cruzamento com a linha férrea, não pode mesmo, não tem como, né, gente? E também sobre travessia de pedestres, onde tem ali passagem sinalizada de pedestre, você não vai ultrapassar. Onde mais, professor? Nas interseções. O que é interseção? Interseção é área de cruzamento. Nem próximo a essas interseções você pode ultrapassar, nem próximo, tá? Vejam aqui essa situação, tem um caminhão vermelho aqui na frente e um outro caminhão atrás. Se esse caminhão branco aqui de trás resolve entrar ultrapassando dentro dessa área, ou então se vem algum outro veículo aqui atrás e entra ultrapassando um desses caminhões, ele está ultrapassando dentro da área de interseção, dentro do cruzamento. Isso é infração de trânsito. Por enquanto eu não vou falar quais infrações que são, porque daqui a pouquinho já vou mostrar cada situação de ultrapassagem e que infração que é, tá bom? Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo, gente, é aquele que transporta pessoas, né? Várias pessoas. É um ônibus, vamos dizer assim. Quando você for ultrapassar um veículo desse tipo, que esteja parado, efetuando embarque e desembarque de passageiros, você vai fazer isso que está em vermelho aqui, ó. Reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Ou, se for o caso, dependendo do caso, até mesmo parar o veículo com vistas à segurança. Daqui a pouco eu vou falar também sobre a ultrapassagem desse tipo de veículo sem os devidos cuidados, conforme foi orientado aqui. E vou falar qual a infração que é, tá? Porque eu deixei separadinho aqui para vocês. E aqui a gente começa a falar sobre essas ultrapassagens. A gente aprendeu que a ultrapassagem tem que ser feita pela esquerda, né? Isso é padrão. Ultrapassagem é feita pela esquerda. Existe a possibilidade de ultrapassar pela direita? Sim, quando o veículo da frente for entrar para a esquerda. Então veja aqui, ultrapassar pela direita é errado. A não ser quando o veículo da frente estiver colocado na faixa da esquerda, né, que é a faixa apropriada, e der sinal de que vai entrar para a esquerda. A gente já aprendeu isso. Tá? Então esse salvo aqui, esse salvo que fala aqui, quer dizer mais ou menos isso que eu acabei de falar aqui numa linguagem mais popular. Né? Ultrapassar pela direita não pode. A não ser que, então esse salvo quer dizer, a não ser que o veículo da frente, no caso aqui o ônibus, estiver na faixa da esquerda e indicar que vai entrar para a esquerda. Fora isso, fora essa exceção aqui, fora esse salvo, ultrapassar pela direita é infração de trânsito média, tá? Média. 4 pontos no prontuário aí e o valor da multa vocês estão vendo aqui. Se essa ultrapassagem for num veículo de transporte coletivo, o que é transporte coletivo? Nós acabamos de ver no slide anterior, né? Transporta passageiros, vários passageiros, ônibus. Aí a infração não é média, não. Aí ela é gravíssima. 7 pontos aí e o valor da multa é bem mais salgado. Ultrapassagem pelo acostamento. Também dentro de interseções, passagem de nível.
é infração gravíssima. E é gravíssima vezes 5, tá, gente? Ultrapassar pelo acostamento, dentro de interseções, ou então em cima de linha férrea, é gravíssima, são 7 pontos. A pontuação não multiplica, a gente sabe disso. Mas o valor da multa vai ser uma gravíssima vezes 5, que vai chegar a esse valor aqui, ó, R$ 1.467,35. Aqui na ilustração está mostrando, né? O veículo amarelo fazendo ultrapassagem dentro do cruzamento, olha. Cruzamento é a interseção aqui, né? Dentro da interseção. Não pode, já sabe bem disso. Ultrapassar pela contramão em curvas, aclives e declives, faixa de pedestres, pontes, viadutos, túneis, veículos parados nos semáforos em locais de faixa contínua, que é o que está aqui, ó, é proibido, a faixa contínua. A infração é gravíssima, 7 pontos, vezes 5, que vai dar esse valor de multa aqui. Se reincidir, o que é reincidir? Se fizer essa multa, se cometer essa infração, né, mais de uma vez no período de 12 meses, aí ela vai ser aplicada em dobro. Em vez de 1.467, vai ser R$ 2.934,70. Professor, precisa decorar esses valores de multas? Não precisa. Quando eu falo que não precisa, é porque eu nunca vi o Detran perguntar valor de multa em prova. Eu vejo perguntar pontuação. Valor de multa, não. Tem gente que fala que já viu. Ah, caiu na minha prova lá. Eu nunca vi. Em 25 anos de profissão, nunca vi. Até porque fica difícil guardar esses valores todos, né? Convenhamos. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares. Cortejo, préstito, gente, é enterro. Quando uma pessoa está sendo enterrada, né? Vai um com um caixão lá na frente. Aí às vezes tem um monte de gente a pé indo atrás, ou às vezes de carro mesmo indo atrás. Você ultrapassar esses veículos que estão integrando o cortejo ou préstito, ou ainda um desfile ou formação militar, é uma infração de trânsito leve, tá? Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro. O que é isso? É isso que esse caminhão fez aqui, ó. Ele não entrou só ultrapassando em local proibido, não. Ele entrou forçando passagem, porque vinha um outro caminhão no sentido contrário, esse aqui, ó. E esse caminhão que vem no sentido contrário teve que ir lá para o acostamento. E o daqui também, ó, teve que vir para o acostamento, tá vendo? Para o bacanão aqui, ó, esse que está ultrapassando, conseguir fazer a manobra dele sem provocar o acidente. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo na tela aqui, chama-se forçar passagem. Forçar passagem. Isso aqui é uma gravíssima vezes 10. Vezes 10. Olha aqui o valor da multa. E da suspensão do direito de dirigir, tá? A punição é severa, é pesada. Acho que eu já falei disso anteriormente com vocês, mas normalmente o pessoal faz isso julgando em cima de um veículo pequeno, né? Esse aqui é doidão, esse aqui jogou em cima de outro caminhão. Se um não corre para o acostamento de lá e o outro corre para o acostamento de cá, tinha batido os 3 aqui, ia ser um estardalhaço, hein? Ia voar lasca para todo lado. Nesse caso aqui, a briga é entre cachorro grande. Agora, a maioria das vezes eles fazem covardia, eles jogam o veículo grande em cima de um pequeno. E o pequeno que não sai da frente para ver, não. Né? Se essa infração for reincidida, ou seja, se ela acontecer mais de uma vez no período de 12 meses, já sabe, né? A multa é aplicada em dobro, aí o valor da multa é esse aqui, bem salgadinho. Vamos falar agora de parada e estacionamento. Existe diferença, tá, gente? Parar e estacionar são coisas distintas, diferentes. E é importante você guardar esse conceito, porque isso aqui tanto pode ser perguntado em prova de forma direta, do jeito que está no texto aqui, como pode cair em prova de forma intrínseca, implícita, né? No meio ali das alternativas e você usar isso aqui como interpretação em seu favor. Bora ver então. Parar é quando você imobiliza o veículo pelo tempo necessário para fazer o quê? Embarcar ou desembarcar passageiros. Tá vendo esse ônibus aqui, ó? Ele fez uma imobilização na frente da placa de proibido estacionar, olha só, e começou a desembarcar pessoas aqui. Ele está cometendo alguma infração? Não, porque aqui é proibido estacionar, e ele não estacionou, ele apenas parou. Ele fez a imobilização pelo tempo necessário para embarcar ou desembarcar pessoas ali. Agora, o estacionar é quando você imobiliza o veículo por tempo superior aquele necessário para embarcar ou desembarcar alguém. Aí olha para mim aqui. Conseguiram entender a diferença? Simples, não é? Parar é quando você imobiliza pelo tempo para embarcar ou desembarcar alguém. Tempo e finalidade, tem que ser para essa finalidade, embarque ou desembarque. Estacionar é quando você permanece imobilizado por tempo superior ao necessário
para embarcar ou desembarcar alguém. Quando eu ensino isso para motoristas habilitados, eles deveriam saber, né? Mas não sabem. A primeira pergunta que eles me fazem é: professor, quanto tempo? 1 minuto? Depende. Imagina você de moto. Você quer parar para deixar uma pessoa que está na garupa. Ela demora 1 minuto para descer da garupa da moto. 1 minuto, 60 segundos. Conta até 60. E o cara vai descer. É tempo demais, né? Agora, pensa um ônibus. Esse ônibus está em cima da minha cabeça aqui, ó. Com 60 passageiros dentro dele, vai descer todo mundo. Em 1 minuto, será que ele consegue? Certamente vai gastar em uns 5 a 10 minutos. Tá tudo bem. Porque ele está ali imobilizado fazendo o desembarque desse pessoal. O Código de Trânsito Brasileiro ele não estabelece tempo em minutos. Ele não estabelece, ele não fala assim, é 1 minuto, é 5 minutos, é 10 minutos. Ele não fala em lugar nenhum. Ele apenas diz, está embarcando ou desembarcando? Ok, é parada. Não está embarcando nem desembarcando, está lá imobilizado à toa, é estacionamento. E quem é que vai julgar essa situação? Quem é que vai analisar essa situação para dizer se você está parado ou estacionado? O agente fiscalizador, é quem está ali. Se eu sou um policial de trânsito ali, um guarda de trânsito, eu estou bem aqui tranquilinho com o meu bloquinho de multa na mão aqui, estou olhando. Aí o cara foi e encostou o carro lá na placa de proibido de estacionar. Se ele encostou e está descendo gente do carro, enquanto estiver descendo gente do carro, tudo bem. Ou então se ele encostou, está entrando gente no carro, enquanto estiver entrando gente no carro, tudo bem. A partir do momento que não está entrando nem descendo mais, ele tem que sair dali. Se ele não sair, eu vou multar ele por estacionar em local proibido. Eu sei que ele vai chorar, que ele vai chiar, mas não interessa. Parar é apenas pelo tempo e finalidade de embarque e desembarque. Passou disso, é estacionamento e pronto, não tem choro. Ok, prossigamos. Tira o ok e o prossigamos, hein? Operação de carga e descarga. A operação de carga e descarga, ela é feita com mercadorias ou animais, tá, gente? Tem muita gente que não sabe disso, ó, ou animais. Quando você imobiliza o seu carro lá na porta do pet shop para pegar ou deixar o seu pet, o seu gatinho, o seu cachorrinho, você está parado ou está estacionado? Você está estacionado. Sabe por quê? Aqui fala que a operação de carga e descarga, e ela pode ser de mercadorias ou animais, ela é considerada estacionamento. Aí, meu brother, você está lá imobilizado, embarcando ou desembarcando pessoas, é parada. Agora, embarcando ou desembarcando animal, ainda que seja o seu pet ou seu gato, é estacionamento. Então, se na porta do pet shop tem uma placa de proibido estacionar, você imobiliza ali, e espera o pessoal do pet shop trazer o gatinho ou o cachorrinho para você ali, você pode ser multado, fica esperto, hein? Tá? Porque o animal ele é considerado carga viva. Animal não é gente, não é pessoa. Apesar de todo o carinho que você tem com o seu petzinho ali, que você deu até nome para ele, passou o testamento lá com seus bens, tudo pro nome dele, né? Mas ele ainda é um animal. Ele é considerado carga viva. Tanto que ele pode ser transportado no compartimento de carga, né, em cima da carroceria. Uma pessoa já não poderia. Estacionamento em rodovias. Cara, se você precisar de estacionar um veículo numa rodovia, não estaciona no acostamento não, porque vai dar ruim, tá? Estacionar no acostamento é infração leve, dá multa, não pode. Precisou estacionar numa rodovia, é fora da pista aqui, ó. Fora da pista, fora. Aí é lá no meio do mato mesmo, então onde não tem mais asfalto, não tem pavimentação, lá na terra mesmo. É permitida a parada no acostamento para fazer uma mudança de direção. Nós já até vimos isso, a pessoa quer entrar aqui, né, esse veículo aqui, ó, ele quer entrar à esquerda aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai imobilizar lá no acostamento da direita para poder fazer a manobra dele. O Código de Trânsito fala parada, mas isso aqui para mim não é parada. Sabe por que não é parada? Porque não está embarcando nem desembarcando ninguém. Isso aqui é uma imobilização circunstancial no trânsito. Ele nem estacionou e ele nem parou. Ele apenas imobilizou ali para esperar o carro verde passar e ele poder entrar. E imobilização de emergência já é um outro caso, né? Aí é quando acontece um motivo de força maior. Deu um problema ali, o carro quebrou, uma pane. Tá? Então, nesse tipo de imobilização de emergência no leito viário, quer dizer, na pista ou acostamento, você deve fazer o quê? Qual que é a sua obrigação? Providenciar a sinalização conforme regulamentado pelo CONTRAN. CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, que por meio da Resolução 36 de 1998, estabeleceu como é que deve ser colocado aqui o triângulo de segurança no caso de pane do veículo, esse veículo está imobilizado na via. Isso aqui, esse tipo de imobilização, é chamado de imobilização de emergência. Não é uma parada, porque não está embarcando nem desembarcando ninguém. Não é um estacionamento, porque não teve a intenção de ficar ali.
Não é uma imobilização circunstancial, igual aquela do veículo que ficou no acostamento esperando para entrar, e é uma imobilização de emergência. Então, aqui nós aprendemos que tem 4 tipos de imobilizações, né? Parada, estacionamento, imobilização circunstancial, que é aquela para o trânsito mesmo, e por fim essa última aqui, que é a imobilização de emergência, que acontece por motivo de força maior. O que é uma força maior? Eu não quis parar nem imobilizar ali. O carro quebrou e eu tive que ficar ali. Ou então caiu uma barreira na pista, o trânsito está todo congestionado, eu tive que ficar ali. A resolução 36, ela diz que a gente tem que ligar o pisca-alerta. Colocar o triângulo de segurança. Olha o pisca-alerta aqui, gente. O pisca-alerta é quando fica as 4 setas piscando ao mesmo tempo, né? Vamos ficar aqui, tudo piscando, as 4 setas aqui, ó. 4. Isso é o pisca-alerta. Tem que colocar o triângulo de segurança, que é o que o condutor aqui está fazendo. Em alguns casos, ele pode até reforçar a sinalização utilizando arbustos, galhos de árvores. A gente vai ver melhor sobre isso lá na parte de primeiros socorros, quando a gente vai falando aí de sinalização da via em caso de prestação de socorro. Gente, deixar de providenciar isso aqui é infração grave, tá? Grave. 5 pontos no prontuário. Não dá esse mole não, hein? Estacionamento de veículos de 2 rodas, que são as motocicletas, motonetas e ciclomotores. As motocicletas, motonetas e ciclomotores, que são esses veículos de 2 rodas, elas têm que ser estacionadas de forma perpendicular à guia da calçada e junto a ela. Porque não adianta ela estar perpendicular, ela tem que estar próximo da calçada. E aí o pessoal me pergunta, esse perpendicular é o que, professor? É isso que vocês estão vendo na imagem aqui, ó. É isso que vocês estão vendo na imagem. Essa aqui é a posição perpendicular. E aqui fala, e junto a ela, você pode observar que as motocicletas estão próximas do meio-fio. Não adianta botar na posição perpendicular e ficar 1 metro da calçada. Aí não pode. Outra dúvida muito comum que o pessoal tem é se esse perpendicular é de frente ou é de traseira. Tanto faz. O código não faz menção. Essa aqui está de frente para o meio-fio. Essa aqui já está de traseira. Problema nenhum. Desde que ela fique atravessada assim, né? Ela está de forma perpendicular. Que é isso que vocês estão vendo aqui. Se você chegar e estacionar uma motocicleta desse jeito assim, ó, com as 2 rodas junto do meio-fio, você vai estar cometendo infração de trânsito, tá? Isso aí é infração de trânsito média. Média, 4 pontos. Você não pode chegar e estacionar uma moto paralela ao meio-fio, igual um carro faz não, tá? Tem que ser assim. Mesmo que não tenha a marcação, aqui está tudo marcadinho, né? As vaguinhas direitinho. Mesmo que não tenha a marcação. Moto, motonete, ciclomotor, sempre você vai estacionar de forma perpendicular, que é de frente ou traseira na calçada. E lembrando, junto a ela, tá? Se tiver a mais de 50 centímetros da calçada, dá multa também. Embarque e desembarque. O embarque e desembarque de pessoas deve ser realizado pelo lado da calçada, tá, gente? Tá vendo essa mãe aqui, ó? Ela desceu, o carro dela tá virado para lá, né? A frente está para lá. Isso aqui é a traseira do carro. Ela desceu, veio cá, abriu a porta para a criança subir ou descer. Os passageiros devem desembarcar pelo lado da calçada, sempre. Já o condutor pode ultrapassar pelo lado da... Pode desembarcar pelo lado da rua, mas tomando todos os cuidados. Tá vendo esse aqui? Ó? Esse aqui é cuidadoso. Ó. Ele abriu a porta um pouquinho de nada, olhou para trás, viu que não está vindo nenhuma bicicleta, nenhuma moto. Aí ele foi e abriu o resto da porta e desceu. Só o condutor que pode descer pelo lado da rua, tá, gente? O passageiro sempre pelo lado da calçada. Aí vocês me perguntam assim, professor, e no banco de trás tem porta do lado de cá também, ó. E aí? Esse passageiro que está sentado aqui atrás, do mesmo lado do motorista aqui, ele não pode desembarcar pelo lado da rua, não? Não, não pode. Só pode desembarcar por lá, pelo lado da calçada. Aí você me pergunta, então para que existe essa porta aqui? Não era para existir, né? É porque tem rua que ela é de mão única, então você pode estacionar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Quando você estacionar do lado esquerdo, o passageiro vai descer do lado esquerdo, que é o lado da calçada. Beleza? Se você desembarcar uma pessoa pelo lado da rua, não é infração de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro criou a norma, mas esqueceu de criar a punição. Bom, pelo menos até hoje, né? Nós estamos aqui em meados de 2023. Desde 1998 que o código já está em vigor, ou seja, tem 25 anos, e até hoje eles não perceberam isso, que não existe uma infração para essa conduta aqui. Ainda falando de embarque e desembarque, ao sair do veículo, você, ó, condutor e passageiro, está válido para os dois, ó, não deverão abrir a porta sem antes verificar se isso não oferece risco para eles e para outros usuários da via.
E aí vem a bicicleta, vem o pedestre, aqui está o lado da calçada, né? Certamente do lado da calçada está passando pedestre. Vai chegar e vai abrir a porta até o canto, assim, toda aberta. Dá uma portada numa pessoa que está passando aqui na calçada. Então, toma cuidado com essas coisas. E agora eu quero falar com vocês alguns lugares onde é proibido estacionar. E vou falar que infração que é, tá? E depois, no slide seguinte, eu vou falar naqueles lugares que não pode nem estacionar e nem parar. Esse aqui, por enquanto, é proibido só estacionar. Parar pode. Bora ver? Em pontos de ônibus, que na verdade não chama ponto de ônibus, né? A gente chama de ponto de ônibus, mas o nome correto é ponto de parada, que é para embarque e desembarque de pessoas. Se você estacionar nesses locais, esse ponto de ônibus ou ponto de parada, você vai estar cometendo a infração de trânsito média. 4 pontos no prontuário aí. Nos acostamentos das rodovias, é leve, eu já até falei, agora há pouco eu falei com vocês aqui nessa aula mesmo, né? Junto ou sobre hidrantes é onde tem aquela peça ali de onde sai água, que os bombeiros normalmente precisam daquela área. Tem ali o hidrante, você estacionou junto ao hidrante, na frente do hidrante ou sobre ele, infração média, 4 pontos aí. Então, vamos colocando aqui na frente, aqui 4, aqui 3, aqui 4, só para vocês irem acostumando quantos pontos que em cada infração. Hein? Em frente, rebaixamento de calçada. Rebaixamento de calçada é quando eles rebaixaram a guia, né? Normalmente para entrada e saída de área de estacionamento, posto de gasolina, garagem, né? Onde tiver esses rebaixamentos de calçada para entrar ou sair veículo, é infração média 4 pontos. Impedindo a movimentação de outro veículo. Vocês lembram das motocicletas? Viram lá, todas estacionadas assim direitinho. Aí vem um carro e estaciona aqui, ó, na frente das motocicletas. Como é que elas vão sair? Não tem como, né? Quando você estaciona, não é só no caso da motocicleta não, tá, gente? Carros também. Às vezes você estaciona de um jeito impedindo a saída de um outro carro ali. Quando você faz isso, você comete uma infração média. Em áreas de estacionamento exclusivo, que é a do idoso, do PCD, que é a pessoa com deficiência, da viatura policial. Quando você estaciona nesses locais, a infração é gravíssima, 7 pontos. Em aclive ou declive, quer dizer, uma subida ou uma descida sem calço de segurança. Calço de segurança é botar um calço mesmo na roda ali. Tem gente que põe uma pedra grande, tem gente que já tem o próprio calço do caminhão. Isso aqui, gente, é claro, só vale para veículos que tenham mais de 3.500 de PBT. É caminhão grande. De 3.500 para frente é caminhão, né? Tá, parou lá o caminhão, estacionou na verdade. Estacionou o caminhão na subida ou na descida e não colocou o calço, ó, sem calço, é infração de trânsito grave, 5 pontos. Curioso, cara, que tem muito motorista de caminhão que não sabe disso, sabia? Seu pai, seu irmão, algum parente Perguntei, vamos ver se ele sabe. Repararam aqui que quase toda infração de estacionamento é leve ou média? A maioria é média, né? Nós tivemos uma gravíssima aqui, que é no vaga do idoso, PCD e polícia. E essa grave aqui, que é o caminhão que não botou o calço. Agora nós vamos ver o parar e o estacionar. Em primeiro lugar vai aparecer para a gente o parar e em segundo lugar vai aparecer o estacionar. Olha como é que é a plaquinha, ó. Bora lá então. A menos de 5 metros da esquina. O 1 é o parar, tá, gente? Ó, o 1 aqui, tá vendo? Ó, é o parar. O 2 é o estacionar. Então, se eu parar a menos de 5 metros da esquina, é uma infração média, 4 pontos. Se eu estacionar, também é média, 4 pontos. E na prova, não vai vir escrito esquina não, tá? Vai vir escrito assim, ó. Alinhamento do bordo da via transversal. Ah, professor, é o meio-fio da via transversal? Não. É o alinhamento das edificações, dos prédios dessa via transversal. Porque a calçada também é via. Continuando, sobre pontes, viadutos e túneis, parar é média, estacionar é grave. Dentro de áreas de cruzamento ou interseção, parar é média, estacionar é grave. A mais de 50 centímetros do meio-fio, parar é leve, estacionar também é leve. Ou então, se for a mais de 1 metro, ó, veja bem, aqui é a mais de 50 centímetros. Mas quando é a mais de 1 metro, que aí já é bem longe mesmo, né? 50 centímetros é uma coisa, agora 1 metro é mais longe ainda. Aí o parar vai ser média e o estacionar vai ser grave. Em áreas de segurança, aqui em frente banco, fórum, delegacia, tem a placa lá de proibido para estacionar. Inclusive está escrito embaixo área de segurança e o camarada vai para ali. Parar é média, estacionar é grave.
Sobre o passeio, é o local onde o pedestre vai transitar, né? Sobre praça, sobre ilha. Ilha são refúgios que tem no meio de áreas de interseção para canalizar o fluxo, também para servir de refúgio para pedestre, que às vezes ele vai atravessar, ou faixa de pedestres, tá? Então, passeio, praça, ilha ou faixa de pedestre. Se você parar nesses locais, é leve. Se você estacionar, é grave. Sobre ciclovia ou ciclofaixa, parar é grave, estacionar é grave. Na pista de rolamento das estradas e rodovias, vejam bem, na pista, não é no acostamento, não, é na pista. Parar na pista é grave, estacionar é gravíssima. Ao lado de outro veículo, que é o famoso fila dupla, né? Parar é média, estacionar é grave. E por fim, na contramão de direção. Parar na contramão é média, estacionar também é média. Vocês devem ter percebido que tem hora que tanto parar quanto estacionar é a mesma coisa aqui, ó. A menos de 5 metros da esquina, parar ou estacionar é média. Olha essa aqui, ó, ciclovia, ciclofaixa, parar ou estacionar é grave. Essa última, na contramão, tanto parar quanto estacionar é média. Então não é um padrão, na maioria das vezes estacionar é mais grave do que parar, né? Mas pode acontecer de alguns casos, igual esses 3 que eu citei, né? Que é esse aqui e esse aqui. A infração tanto para parar quanto para estacionar serem da mesma natureza. Buzina. A buzina pode ser utilizada desde que em toques breves e de maneira não sucessiva nas seguintes situações. O que é toque breve? Toque breve é pip. Se você botar a mão na buzina e ficar assim, pi, isso não é breve, isso é longo. Não pode ser longo, tem que ser breve. Toque breve é diferente de longo, Toque breve, pip, no máximo um pip. Também não adianta, às vezes você faz um toque breve, mas fica aquela coisa sucessiva, né? Pip. Não pode também. Está escrito aqui, ó, não sucessiva. Não pode ficar que tem toda a vida buzinando na cabeça dos outros, não. Tá? Então não é nem longo e nem sucessivo. Então você pode usar nessas situações aqui, ó. Só 2 situações que permitem o uso da buzina. A primeira, como advertência, na iminência de acidente. O que é iminência? É no risco, sob o risco. Iminência é risco. Ou então nas vias rurais. O que é via rural? Fora da cidade, né? Quando você for ultrapassar um outro veículo. Só nessas 2 situações. Olha para mim aqui. Só nessas duas. Dentro da cidade, você só pode usar, estou falando dentro da cidade, você só pode usar a buzina quando houver um risco ali iminente. Por exemplo, tem alguém saindo de traseira, né, de ré, de dentro de uma garagem e não está te vendo, ele lá vem saindo com o carro acima de você. Você pode dar 1, 2 toques na buzina para alertá-lo. Outra hora é aquele ciclista que conforme ele vai pedalando, ele vai zigue-zagueando, né? Você quer passar longe dele, mas fica zigue-zagueando, aí você dá um toque na buzina que é para ele acordar para a vida e andar retilineamente, em linha reta. Facilitar a sua vida e proteger a dele, né? Claro que você não vai sair buzinando também, tipo assim, para os outros esperar você. Você quer virar à direita e o pedestre está atravessando, você vai buzina para o pedestre. Não, tem que esperar o pedestre atravessar. Falando aqui sobre risco iminente, risco de perigo iminente. Aí você pode dar 1, 2 toques na buzina para alertar o outro usuário e evitar aquela situação perigosa. Isso dentro da cidade. E fora do perímetro urbano, que é quando é lá na roça mesmo, seja na estrada ou na rodovia, você quer ultrapassar alguém, no que se aproximou da traseira dele já era para ele ter te visto pelo retrovisor e encostado para você passar. Isso se tiver terceira faixa, tá, gente? Se não tiver terceira faixa, ele não é obrigado a ir para o acostamento também não, tá? Não é obrigado, não. Nem pode. Ele nem pode transitar pelo acostamento. Se tiver terceira faixa, que é aquela faixa lateral pontilhada, aí tudo bem, ele tem que encostar para você passar. Mas ele não viu. Você dá uma piscada de farol e ele não viu. Aí tem que buzinar. Dá 1, 2 toques na buzina. Isso é previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro. Você pode dar esse toque na buzina pedindo passagem. Só que os motoristas não veem isso com bons olhos. Eles não aceitam bem isso. Quando se aproxima da traseira de alguém e dá um toque na buzina, aí que ele não sai da frente mesmo. Aí que ele fica fazendo hora. Infelizmente, essa é a raça de motorista brasileiro, né, gente? Você não vai ser assim, você não vai fazer isso, não. Tenho certeza que não vai. Tô olhando aqui, ó, conheço. Você não vai fazer isso. Então pode dar um toque na buzina pedindo passagem. Mas é um toque, né? Ficar importunando também a pessoa, não. Tá? Agora, tem várias outras circunstâncias que a gente usa a buzina, mas é errado. Por exemplo, passou um parente lá, um conhecido, você pip, e dá um tchauzinho para ele.
Esse uso inadequado da buzina é infração de trânsito, tá? É uma infração de trânsito leve. 3 pontos usar a buzina, 3 pontos na carteira, tá? Usar a buzina fora dessas duas circunstâncias aqui. Outros casos, quer ver? O pessoal que vai entregar lanche, pedir um lanche lá, aí o motoboy já chega buzinando. Ele não conhece interfone, não, já chega buzinando. É infração de trânsito, tá? Leve, tá aí. E é óbvio que a gente também não pode usar a buzina em áreas hospitalares, também não pode usar a buzina entre as 22, que é a partir das 10 da noite, né, até 6 horas da manhã. Farol durante a noite. Por que está escrito farol durante a noite? Parece óbvio, né? Não, não é óbvio não, porque hoje em dia tem algumas situações que a gente tem que usar o farol durante o dia também. O farol durante a noite, você vai usar ele baixo quando você estiver em via com iluminação pública. Você está andando dentro da cidade, tem poste, não tem? O poste tem luz. Se tem luz, se a via tem iluminação, você usa o farol baixo. Se você for encontrado dirigindo à noite com farol alto em vias que tem iluminação pública, ó, tem, com iluminação. Isso tá, em vez de você ficar com farol baixo, você está com farol alto. Dá multa leve, 3 pontos, tá? Sabia disso não? Pois é. Andar com farol ou dirigir com farol alto dentro da cidade, que é onde tem iluminação, é infração de trânsito. Se tem iluminação do poste, é o farol baixo. Também não pode andar só com farolete não, tá, gente? Se andar só com farolete, vai ser multado porque não tá ligando o farol, tá? É farol baixo. E quando a via não tiver iluminação, agora é sem iluminação, aí é o farol alto. Lembrando sempre que quando você usa o farol alto, você tem que lembrar de abaixar o farol quando você vai cruzar com outro veículo, né? Porque senão você joga o farol no olho dele, coitado, arrebenta ele. E também quando você está seguindo outro veículo. Porque quando você está seguindo outro veículo, o farol bate lá no retrovisor dele e pega no olho dele. Se você esquecer de abaixar esse farol quando for cruzar ou seguir outro veículo, você comete uma infração de trânsito grave. 5 pontos no prontuário. E tem também aquela situação onde o farol está desregulado, né? Às vezes você abaixou o farol, mas ele está tão desregulado que ele está jogando alto lá no olho do camarada. É infração grave do mesmo jeito. Tem também o farol durante o dia. Aí a conversa já é outra. Farol durante o dia, a gente usa quando, hein? Veículos de transporte coletivo, que é esse bacana aqui, e motocicletas, tem que usar o farol durante o dia sempre. Os veículos de transporte coletivo quando estiver em faixa própria, que é a faixa de circulação do circular. Faixa circular. Já as motocicletas, meu amigo, é toda hora. Toda hora. Tem moto que nem tem o botão de liga e desliga do farol, né? Ligou a moto, o farol já acende. Não interessa se está de dia, se está de noite, se está na rodovia, se está dentro do perímetro urbano, se está na roça. Moto tem que andar com o farol aceso o tempo todo. E o condutor, os outros veículos, né? Os outros, porque tem esse coletivo aqui, a moto, que a gente já viu o padrão aqui. Mas os outros veículos, automóveis, caminhões, carretas, eles precisam andar com farol aceso durante o dia também? Sim, quando for uma rodovia de pista simples. Pista simples é diferente de pista dupla, tá? Vocês sabem o que é pista dupla, não sabe? Isso aqui é pista dupla. E isso aqui é pista simples. Fora do perímetro urbano. Fora. Se é uma rodovia que está passando dentro da cidade, nesse trecho que ela passa por dentro da cidade, você não precisa usar o farol aceso. Todos os veículos têm que andar com o farol aceso nas rodovias quando a rodovia for de pista simples. Pista dupla não precisa, não é obrigatório, tá? E quando for dentro do perímetro urbano, que a rodovia estiver passando dentro da cidade, também não é obrigatório. Se quiser andar com farol aceso, pode. Não tem problema. Estamos falando aqui de obrigatório. Obrigatório. Só rodovia de pista simples. E tem essa questão aqui, que é uma exceção, né? Que o veículo que tiver DRL, que é Daytime Runner Lamp, ou seja, luz de rodagem diurna. Gastei meu inglês aqui agora, hein? Nem sei se eu falei certo. Esse DRL é no contrário aqui, ó. Luz de rodagem diurna, quer dizer, de dia. Se o seu carro tem essa fita de LED aqui, que é o DRL, aí você não precisa acender o farol durante o dia não, tá? Ligou o carro, o DRL já funciona, então tá resolvido, tudo lindo. O desrespeito a essas regras é infração média, 4 pontos no prontuário. Isso vale tanto para o ônibus, quanto para a moto, quanto para os veículos que não têm DRL nas rodovias, tá, gente? Passou ali com o farolzinho apagado, 4 pontos no lombo, não tem perdão, não.
Ainda falando de farol durante o dia, o farol baixo deve ser utilizado também quando você dirigir sob chuva, cerração ou neblina. Preste atenção. Antigamente falava chuva forte. Hoje em dia tem disso não, tá? Tá chovendo, você tá vindo com o farol apagado, é multa. Vale também para cerração ou neblina. Lembrando que farol é diferente de farolete. Se ligar só aquelas luzinhas fraquinhas ali do farolete, não vale, tem que ser o farol baixo. Também quando você passar por dentro de túneis, né, gente? Está passando dentro de túnel, tem que acender o farol. Mesmo que esse túnel tenha iluminação, ó, com iluminação pública. Passou dentro de túnel, tem que acender o farol. Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua falando aí sobre luzes. Eu acho que farol já matou aqui. A gente ainda tem que continuar falando ali de luzes de posição e outros usos aí de dispositivos do veículo. A gente já volta falando sobre isso.